Assim está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo do 1 e 2. Versículo 1 e 2. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Paulo disse: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Veja, Paulo, por que Paulo disse isso? Por que os religiosos também oram? Porque isso daqui dá margem para a oração que Jesus ensinou aos judeus, aos israelitas, nos dias que ele esteve em carne. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, da mesma forma que Yeshua ensinou os israelitas a fazer oração, Paulo também estava na mesma sintonia. Portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, Paulo tinha como uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vou falar nesse vídeo essa trindade, porque os três é um só. É o Senhor, que é o Espírito, que faz todas as coisas. No Antigo ele veio, falou pela boca dos profetas, Pai. Veio na manifestação do Filho, falou como Filho. E veio, falou pela boca de Paulo, pelo Espírito da graça, aos gentios. Assim é a minha visão. Então Paulo aqui, o conhecimento dele era o quê? Foi antes do juízo, foi antes da parousia. Por isso que ele falou lá em Tessalonicenses 4, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Ele falou lá em Coríntios 15, quando soar a última trombeta. Porque os dizeres de Paulo eram referentes a um período antes do juízo, antes da parousia, antes da vinda do Filho do homem como juiz para julgar os israelitas. Então esse era o dialeto, esse era o diálogo deles naqueles dias. E da mesma forma, os religiosos, os líderes religiosos, a teologia segue esse mesmo padrão, segue esse mesmo lenga-lenga. Eles não atualizaram a época. Os líderes religiosos não se atualizaram. Eles vivem como se estivessem lá há quase 2000 anos atrás. Portanto, se vocês foram ressuscitados, busquem as coisas lá do alto. Paulo tinha o conhecimento que o Criador, o Eterno Elohim, o Senhor, que era o Espírito, você vê, mas Paulo tinha conhecimento que ele era o Espírito, que o Senhor era o Espírito, mas mesmo assim, aqui ele falou buscar as coisas do alto. Então Paulo, ele tinha esse conhecimento naqueles dias, que Deus estava lá no trono dele, no terceiro céu, cercado de anjos, e que o Filho, Jesus Cristo, ou Cristo ressuscitado, estava lá. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo era o Consolador que estava na terra, estava nos homens. Assim era a visão de Paulo. Paulo não alcançou a parousia. Paulo não alcançou o juízo do ano 70. Paulo não ouviu as palavras escritas por João na ilha de Patmos, como nós hoje temos acesso. Quando Jesus em Espírito falou: João, escreva às 7 igrejas da Ásia. João disse lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor, um dia tão aguardado, havia chegado, e ele foi arrebatado em espírito, onde ouviu do alfa e do ômega, do princípio e do fim, Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado em espírito, sobre o juízo, sobre o julgamento, sobre a ira, sobre o cálice da ira de Deus, que deu início ali por volta do ano 66. Então essa confusão é o que está na mente de um religioso. Eles não conseguem discernir essa diferença de época. Porque se Paulo tivesse ouvido o que está escrito em Apocalipse 21, Paulo, ele não falaria dessa forma que ele falou aqui aos irmãos que estavam reunidos como igreja em Colosso. Não, ele não falaria que o Pai estava, buscar as coisas do alto. Não, claro que não. Porque assim, está em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3. João diz que viu em espírito, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha
tinha sido destruída, tinha sido aniquilada. Porque aqui nós estamos no capítulo 21, restando apenas o capítulo 22 para encerrar o livro de Apocalipse. Então já estava no final ali do juízo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Então aqui Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Paulo não teve conhecimento desses 2 versículos. Entenda isso. Esse escrito, Paulo não teve acesso. Paulo achava que estaria vivo na parousia, e nós, os vivos, seremos arrebatados. E a religião está nesse mesmo disco riscado. Só que a religião tem a oportunidade, está aí, à disposição para eles lerem isso aqui e acreditarem. Mas infelizmente não acreditam, porque os seus mestres, os seus líderes, têm o prazer e a necessidade de não explicar, passar esse entendimento. Porque, claro, se passar esse entendimento, então essas chopanas terão que fechar. Porque da mesma forma que Paulo disse: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Da mesma forma estão os religiosos hoje. Dá até pena, dá dó desses religiosos, eles estão nesse mesmo pensamento. Eles olham ali na janela, o azul: oh meu Deus, derrama suas bênçãos na minha vida, porque o Senhor está no alto. Não está. O tabernáculo dele está no espírito dos seus filhos e eleitos. Basta dar crédito a isso, basta crer nisso, e terás uma vida abençoada. E terás uma vida em perfeita vitória, reinando em perfeita vitória ainda nesta vida, tendo paz, justiça, amor, compaixão, misericórdia, vendo, não procurando ver defeito na carne de ninguém, mas vendo ali dentro daquele véu o Espírito dado por Deus de seu irmão em Cristo. Olhando ali para aquela pessoa, mas vendo espiritualmente pela fé a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado ali dentro daquele véu. A pessoa toda maltrapilho, toda suja, trabalhando, às vezes um pedinte, mas não chegou ao conhecimento dela que o próprio Criador está no espírito dela. Porque ela aprendeu de criancinha, quando ela fez a primeira comunhão, a segunda comunhão, a terceira comunhão, aí conheceu uma chamada igreja evangélica e foi para lá e tomou banho na piscina, perdeu a fé, tanta safadeza, cachorrada. Aí ela caiu ali, está naquela vida abandonada, largada. Então ela não tem o conhecimento disso, porque para ela segue igual Paulo. Ela segue o entendimento de Paulo, busquem as coisas lá do alto. Você fala que o religioso, que a parousia, que a escatologia já foi consumada, ele não acredita. Não, meu Jesus vai vir me buscar. Ei, Jesus de Nazaré não existe mais. Yeshua e Yahshua não existe mais. Foi um véu que revestia o Espírito de Deus, que ele se acabou. E no juízo final, depois do juízo, foi estabelecido a Nova Jerusalém, e está aí no seu espírito. Amém? Então esse entendimento de Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, se não crer que Jesus já voltou, se não acreditar nos escritos escatológicos, esse entendimento um religioso não vai ter nunca. Enquanto ele não sair do jugo, debaixo ali do bordão daquele dito pastor, esse entendimento não vai entrar na mente dele nunca. Vai ser sempre um atrasado. Vai viver sempre há quase 2000 anos atrás. No erro, no engano, na falsa esperança. Porque Paulo disse, mas se Paulo disse, então é verdade. Só que Paulo não escutou o que João escreveu. Paulo não esteve no dia do juízo, no dia do Senhor. Paulo foi decapitado no ano 66, 67, 68. Esse é o entendimento. Amém? Então, graça e paz. Eu deixo com você essa pequena mensagem. Se foi útil, joinha, compartilhe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.